Bom dia! Mais um momento nós vamos passar na presença do nosso Deus, orando, pedindo a bênção, a graça e a força do Senhor. Eu me chamo Jeremias Lopes e estou aqui para orar por você e com você e juntos nós sermos edificados e fortalecidos pela palavra de Deus. Oremos neste momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela vida, por este privilégio que o Senhor nos concede, de poder levantar, alimentar e ir trabalhar, Senhor. Pedimos que o Senhor venha estar conosco nas nossas atividades. Neste dia, Senhor, que é feriado, que o Senhor possa guardar aqueles que vão viajar para ver os seus familiares nas rodovias, nas estradas. Que o Senhor, ó Deus, possa abençoar os teus filhos, que vão, Senhor, pegar os Ubers, também os ônibus, que o Senhor, ó Pai, possa os ajudá-los. Intercedemos, ó Senhor, por aqueles que vão, Senhor, ó Pai, trabalhar também neste dia. Aqueles que trabalham no campo, aqueles que trabalham em fábricas, que o Senhor possa abençoá-los. Intercedemos, ó Senhor Deus, pela nossa nação brasileira, para que o Senhor continue abençoando ela, expandindo os horizontes desta nação. Ó Deus, pedimos que o Senhor venha abençoar o nosso período da tarde e também da noite. Que o Senhor, ó Deus, mais uma vez, venha nos enriquecer com as bênçãos espirituais. Neste momento, oramos por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão passando por dificuldade na família, no trabalho, na vida emocional. Entra com providência, estabeleça, Senhor Deus, a paz e a graça do Senhor na vida dos teus filhos. Neste momento, vamos fazer uso da sua palavra. Então venha falar ao nosso coração, venha nos instruir, venha nos guiar em toda a verdade. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Hoje nós vamos fazer a nossa meditação na segunda epístola do apóstolo João. Nós vamos observar esta epístola tão maravilhosa. Ela tem um capítulo único, então ela não tem capítulos 1, 2 ou 3, não, ela só tem versículos, que é do 1 ao 13, por se tratar de um capítulo único. Diz o texto a partir do versículo 1: O ancião, a senhora eleita e a seus filhos, aos quais amo na verdade. Não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade, por amor da verdade que está em nós e para sempre estará conosco. A graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, sejam convosco na verdade e amor. Muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te, não como escrevendo-te um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos, e este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andais nele. Porque já muitos enganadores entram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos, para que não percam o que temos ganhado, antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto pai como filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudais, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Tendo muito que escrever-vos, não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espero ir ter convosco e falar de boca a boca, para que o nosso gozo seja cumprido.
Saúdam-te os filhos de tua irmã, a eleita. Amém. Esta é a carta do apóstolo Paulo a uma senhora. Ela foi escrita por volta do ano 90. É uma pequena missiva do apóstolo do amor endereçada a uma determinada senhora, com o objetivo de reforçar o amor fraternal e, ao mesmo tempo, alertar sobre o perigo de hospedar pessoas de outras doutrinas. Esta segunda carta do apóstolo João pode ser a primeira epístola apostólica endereçada a uma mulher na Bíblia. João introduz sua epístola se identificando como o ancião, em outras traduções, presbítero ou líder da igreja. O apóstolo João, nesta altura da vida, já estava com seus 95 anos de idade. Veja que é uma carta que o apóstolo João, então, está escrevendo para uma mulher, para uma senhora mulher. Ele não traz o nome dela, mas nós conseguimos perceber que ela tem filhos. Por isso ele diz: o ancião, a senhora eleita, e aos seus filhos, os quais amo na verdade. Ela era senhora, ela tinha filhos e possivelmente haveria ali um relacionamento entre os filhos dela com o apóstolo João. Por isso ele destaca dizendo, com as suas palavras, os quais amo na verdade. E não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade. Possivelmente, os filhos dessa senhora, eles eram alguém fluente na igreja, os quais faziam obras que glorificavam a Deus, e então eles eram muito conhecidos pelas pessoas. O apóstolo João os sauda, então, com a graça e a misericórdia e a paz da parte de Deus e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai. E ele então pede que esta graça e a misericórdia e a paz permaneçam com eles para sempre. Veja que, mais uma vez, o apóstolo João está estabelecendo que Jesus Cristo é o Filho de Deus. A maior dificuldade doutrinária que o apóstolo João enfrentou foi a dos gnósticos ou gnosticismo, que era um povo que cria que Jesus não era quem os apóstolos diziam ser. Eles tinham várias interpretações, como ele era apenas um homem, ou ele veio apenas em espírito, ou ele não era filho de Deus. Então o apóstolo Paulo, ou melhor, o apóstolo João, ele trabalhou ferozmente para ir contra essas doutrinas, e mais uma vez nós vemos o apóstolo João estabelecendo este princípio de que Jesus é o Filho de Deus, de que Jesus é Deus. Também o apóstolo Paulo ele vai trabalhar este assunto em suas demais cartas, mas no período de maior guerra contra esta doutrina foi vivenciada pelo apóstolo do amor, pelo apóstolo João. Ele vai dizer que ele se alegrou muito em saber que alguns filhos desta senhora estavam em um relacionamento estreito com Jesus Cristo, andando em amor. Ele então vai rogar à senhora para que eles permanecessem no mandamento. Versículo 5: E agora, Senhora, rogo-te, não como escrevendo-te um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nós amemos uns aos outros. O apóstolo João, ele vem então rogar, suplicar, pedir para esta senhora continuar a andar no caminho que Jesus Cristo andou, em amor. O apóstolo João, ele é conhecido como o apóstolo do amor por muitos fatores. Pelo fator da sua comunhão com Deus,
pela sua forma de falar com a igreja. Você nunca vai ver o apóstolo João falando servo, tratando as pessoas asperadamente, mas você vê ele tratando filhinhos, filhinhos e filhinhos. A expressão do apóstolo João, ele é muito carinhoso, ele é muito amoroso, e isto foi uma característica que Deus deu a ele. E nós conseguimos ver isto, mas essencialmente ele é conhecido como apóstolo do amor, porque ele é o apóstolo que mais fala do amor. Por isso, então, ele é conhecido como apóstolo do amor. Quando nós observamos o Evangelho, quando nós observamos a sua primeira carta que estudamos essa semana, e quando observamos esta carta, nós vamos conseguir ver o quanto ele fala do amor. E mais uma vez ele está dizendo a esta senhora que ela permanecesse amando as pessoas, tendo este amor fraternal. E ele diz aqui no versículo de número 6: e o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andais nele. Ele então está trazendo a memória dessa senhora para ela viver em amor, ela ensinar o amor, ela viver no que Jesus Cristo estava a ensinar. Nós conseguimos entender também que esta mulher, ela poderia ser uma mulher influente na sociedade. Por isso, ele está direcionando esta carta justamente para ela, porque então ela iria repassar essa carta para as demais pessoas, e a mensagem da carta é esta: que o amor esteja nela e que ela venha a amar como Cristo a ensinou. Agora observe que no versículo 7 a seguir, o apóstolo João, ele então vai começar a falar acerca dos enganadores. Na primeira carta nós já vimos, mas aqui ele também vai falar. Porque já muitos enganadores entraram no mundo. Ou seja, muitas pessoas já estão dizendo que não precisa amar, não precisa perdoar, não precisa ter os mandamentos, não precisa confessar Jesus, não precisa crer assim, não precisa andar assim, porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus veio em carne. Olha o gnosticismo aí. Este tal é o enganador e o anticristo. Mais uma vez, João estabelece dizendo: estes homens que vêm falando que Jesus ele veio fazer outra coisa, ele veio trazer uma outra mensagem, todo homem que se levanta anunciando um novo evangelho, esse tal que se levanta é enganador, e o próprio anticristo está nele, negando a ação poderosa de Jesus Cristo. E então ele dá a chamada de atenção: olhai por vós mesmos, ou seja, vocês vigiam por vocês mesmos, para que não percamos o que temos ganhado, antes recebamos o inteiro galardão. E aqui João ele dá um destaque maravilhoso, mostrando para esta mulher que ela precisa conservar aquilo que ela recebeu. Então você olha para si mesmo, e você tome cuidado para você não perder o seu galardão, mas que você venha reter este galardão e recebê-lo inteiro. Ele vai mostrar para ela que existe uma recompensa em servir a Jesus e ser fiel, porque ele fala do galardão, da recompensa que nós vamos ter no céu. Então ele está dizendo: senhora, é difícil você ir contra os homens que enganam, porque as mensagens deles são boas, mas se você prevalecer e se você permanecer diante da doutrina de Jesus Cristo, você vai receber o inteiro galardão. E então você não vai ser afligida, nem ferida e nem oprimida por esses falsos discursos, mas se manter em integridade a mensagem de Jesus vai resultar para vocês galardão completo. É isso então que ele está falando. A partir do versículo 9,
o apóstolo do amor, ele diz: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Então ele vai colocar agora pontos, mostrando que aquele que abandona o evangelho, primeiro ele não recebe o galardão dele vai ser ferido, mas ele agora vai estabelecer esse ponto primordial, que é o ponto de que aquele que não persevera na doutrina, este tal, ele não tem Deus. Aquele que não perseverar na doutrina de Cristo, esse tal, não será salvo, porque não tem Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Ou seja, se você permanecer na palavra, viver a palavra, Cristo vai estar em você e o Pai vai estar. Mas se você deixar a mensagem de Jesus Cristo, então Deus Pai e o Filho não estarão com vocês. Ele então vai dizer: se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, qual é a doutrina? A doutrina do amor, a doutrina do ensinamento de Cristo. Se tais pessoas vêm até vocês ensinando uma outra mensagem, olha o conselho: não recebais em casa, nem tampouco os saudeis. Olha o conselho do apóstolo do amor diante de falsos ensinadores. Vocês não recebam em casa e vocês também nem precisam saudar eles. Por que não pode saudar? Porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Olha que coisa interessante. O que é ter parte nas más obras? É você dizer com a sua confirmação de saudação que a tal pessoa está certa. Então você tem uma parte naquilo. E aí você acaba sendo prejudicado por concordar ou por não transmitir a realidade para aquela pessoa que está ensinando a falsa doutrina. O conselho do apóstolo João, então, é único, não tenha intimidade. É logicamente que hoje nós temos outras doutrinas que estão aí na sociedade e ninguém vai desmerecer ninguém vai ser grosseiro e nem desrespeitoso com ninguém. Mas o que o apóstolo João está estabelecendo é: não tenham intimidade com essas pessoas, porque se você tiver intimidade com estas pessoas, eles vão começar a influenciar vocês acerca do ensinamento deles. Então nós devemos tomar cuidado com quais pessoas estão à nossa roda, à nossa volta, e o que eles estão a nos ensinar acerca de doutrina cristã, porque pode ser que exista pessoas ao nosso redor que estejam nos ensinando falsos ensinamentos, leis adulteradas de Cristo, que aparentemente parecem ser de Cristo, mas não são, e estas leis irão tirar de nós o nosso galardão. Então devemos sempre estar atento e ver aquela pessoa religiosa de outra determinada denominação, de outra religião, se eles estão influenciando a nossa mente a respeito das escrituras. Você pode ter uma amizade, entre aspas, mas não pode ver uma integração de pensamentos, porque tais pensamentos que corrompem os ensinos de Cristo não podem estar diante de nós, porque cedo ou tarde estas ações de falas e de pensamentos acabarão a nos influenciar. Por isso João está dizendo à senhora: olhe, não receba na casa de vocês qualquer outra pessoa que venha trazendo uma outra mensagem adulterada. Não receba em casa, não tenha contato com essas pessoas, porque não vai valer a pena. Ele então diz assim: tenho muito o que escrever-vos, mas não quis fazer com papel e tinta, mas espero ir ter convosco e falar de boca a boca. Veja como que a comunhão entre o apóstolo João e esta senhora e seus filhos eram bastante próximos, porque ele desejava ir e falar com ela pessoalmente para que a alegria fosse então cumprida. E ele termina dizendo assim: saúda-te os filhos de tua irmã,
a eleita. Amém. Então veja que tanto esta senhora com seus filhos era crente, como a irmã dela com seus filhos também era crente. O apóstolo João destacou ela como a eleita. É uma carta extraordinária e muito necessária para os nossos dias, e entendemos 3 princípios fundamentais para a nossa vida neste momento. Primeiro, que é necessário, sim, a nós seguirmos os mandamentos de Cristo e permanecer nele. É necessário, em segundo lugar, prestarmos atenção e não perder o nosso galardão, mas perseverarmos na doutrina de Cristo. Diante disso, temos o terceiro ponto nesta epístola, que é nós não termos intimidade com pessoas que trazem outras doutrinas que não correspondem com a doutrina de Cristo Jesus. Então, muita atenção com seus amigos, muita atenção na rede social, muita atenção no que você está vendo e assistindo. Tome cuidado, porque muitas pessoas estão se levantando, dizendo que são ungidas, separadas, mas os discursos delas não trazem a mensagem de Cristo Jesus. É apenas uma mensagem disfarçada de autoajuda, de coach, para tentar ludibriar e fazer você perder o seu galardão e possivelmente a vida eterna. O que nós preservamos é a mensagem de Cristo, como o próprio apóstolo João destacou. Aquilo que você ouviu desde o princípio, permaneça nisto, e então o Pai e o Filho vai permanecer em você. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por essa meditação da Tua Palavra, pedimos o Teu cuidado, a Tua ajuda, a Tua bênção, esteja conosco, nos auxiliando, nos guiando e nos conduzindo, em nome de Jesus, nos dê um dia abençoado, amém, graças a Deus. Que Deus abençoe, te fortaleça e te guie mais e mais na palavra dEle. Até o próximo vídeo, querendo Deus.